Na noite de 7 de fevereiro de 2007, o Rio de Janeiro vivia mais um de seus dias comuns de verão. Abafado, com o trânsito pesado típico do início da noite e famílias retornando para casa após compromissos cotidianos. Nada naquela quarta-feira indicava que o país seria marcado para sempre por um dos crimes mais brutais já registrados em sua história recente. João Hélio Fernandes Vieites tinha apenas 6 anos de idade. Era uma criança descrita por familiares como alegre, carinhosa e cheia de energia. Estudante dedicado, filho amado, que gostava de brincar, conversar e estar perto da mãe. Ele não era uma estatística, não era um símbolo ainda. Era apenas um menino, vivo, com planos simples e sonhos infantis, sentado no banco traseiro de um carro, usando cinto de segurança, como qualquer criança ensinada a se proteger. Naquele início de noite, João Hélio estava com sua mãe, Rosa Cristina Fernandes, sua irmã de 13 anos e uma amiga da família. Eles trafegavam pelo bairro de Oswaldo Cruz, na zona norte do Rio de Janeiro, em um Chevrolet Corsa Sedan. O percurso era conhecido, rotineiro, feito inúmeras vezes antes. O carro seguia lentamente, acompanhando o fluxo normal da via, até que parou em um sinal de trânsito. Um momento banal, repetido milhares de vezes todos os dias por motoristas da cidade. Foi nesse instante, em questão de segundos, que a normalidade se rompeu de forma irreversível. Um grupo de criminosos, armados, aproximou-se do veículo. A abordagem foi rápida, agressiva e confusa, como costumam ser assaltos desse tipo. Eles anunciaram o roubo e exigiram que os ocupantes saíssem do carro imediatamente. Rosa Cristina, em estado de choque, tentou obedecer às ordens. A irmã de João Hélio e a amiga conseguiram sair. No entanto, no banco traseiro, João Hélio estava preso ao cinto de segurança. O pânico tomou conta do momento. Houve gritos, pedidos desesperados para que os assaltantes parassem, que esperassem, que soltassem a criança. Testemunhas relataram, depois que a mãe gritava que havia uma criança presa no carro. Nada disso foi suficiente. Os criminosos entraram no veículo e arrancaram bruscamente, sem verificar o interior do carro, sem qualquer preocupação com o que acontecia atrás. João Hélio ficou parcialmente para fora do veículo, preso pelo cinto sendo arrastado pelo asfalto. O carro acelerou pelas ruas da Zona Norte. Motoristas, motociclistas e pedestres perceberam a cena e tentaram alertar os assaltantes. Houve buzinas, gritos, pessoas apontando, correndo atrás do carro por alguns metros. Nada fez com que o veículo parasse. Em nenhum momento, os criminosos interromperam a fuga de forma voluntária para socorrer a criança. O percurso seguiu por vários bairros, atravessando ruas, curvas, trechos esburacados e asfaltos irregulares. A violência do arrastamento aconteceu em via pública, diante de uma cidade que assistiu, impotente, à tragédia se desenrolar. A cada metro percorrido, a chance de sobrevivência de João Hélio diminuía drasticamente. Não houve socorro imediato, não houve interrupção rápida. O crime não foi um acidente isolado de segundos, foi um ato prolongado, sustentado por decisões sucessivas de continuar dirigindo. Em determinado momento, o carro sofreu um impacto, que fez com que o corpo da criança se desprendesse do veículo. Quando os criminosos finalmente abandonaram o carro, João Hélio já estava sem vida. A extensão do ocorrido foi tamanha que equipes de resgate, policiais e testemunhas ficaram profundamente abalados com o que encontraram. O cenário não era apenas de um homicídio, mas de uma violência extrema que ultrapassava qualquer parâmetro de brutalidade cotidiana. A notícia se espalhou rapidamente. Ainda naquela noite, rádios, emissoras de televisão e portais de notícia começaram a divulgar informações preliminares. À medida que os detalhes surgiam, a comoção crescia. O país amanheceu no dia seguinte em choque. O nome de João Hélio passou a ser repetido em todos os jornais, não como uma criança comum, mas como vítima de um crime que expôs de maneira crua a falência da segurança pública, a banalização da vida e a brutalidade de determinados atos criminosos. A família entrou em estado de profundo trauma. A mãe, Rosa Cristina,
Passou a viver sob escolta policial após receber ameaças, e seu sofrimento foi amplamente acompanhado pela opinião pública. O pai, Elson Lopes Vieites, tornou-se uma das vozes mais visíveis do luto transformado em clamor por justiça. O impacto emocional não se limitou aos parentes diretos. Professores, colegas de escola, vizinhos e até desconhecidos sentiram-se atingidos pela dimensão da tragédia. Ainda nas primeiras horas após o crime, a polícia iniciou uma grande operação para identificar e capturar os responsáveis. Testemunhas forneceram informações sobre o veículo e imagens começaram a circular. O caso passou a ser tratado como prioridade máxima pelas autoridades do Rio de Janeiro, não apenas pela gravidade, mas pela repercussão nacional e internacional que rapidamente se formava. O assassinato de João Hélio não foi apenas mais um episódio violento em uma cidade marcada pela criminalidade. Ele rompeu uma espécie de anestesia coletiva. A sociedade brasileira, acostumada a índices elevados de violência, foi confrontada com um nível de crueldade que ultrapassava qualquer discurso estatístico. Não se tratava de números, mas de uma criança arrastada por quilômetros, em um crime que ocorreu à vista de todos, em plena área urbana, em horário comum, contra uma família comum. Esse primeiro momento da história é essencial para compreender tudo o que viria depois: a caçada policial, os julgamentos, as condenações, os debates sobre maioridade penal, a exposição midiática e a memória permanente que esse caso deixou no imaginário nacional. Antes de qualquer discussão jurídica ou política, houve uma noite, um carro parado em um sinal, uma criança presa ao cinto e uma sequência de decisões humanas que resultaram em uma tragédia irreparável. Nas horas seguintes ao crime, enquanto a cidade ainda tentava compreender o que havia acontecido, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma das investigações mais rápidas e intensas daquele período. A brutalidade do caso e a pressão imediata da opinião pública fizeram com que o assassinato de João Hélio fosse tratado como prioridade absoluta. Delegacias da Zona Norte foram mobilizadas, equipes especializadas entraram em ação e uma força-tarefa foi montada para localizar os responsáveis. O veículo roubado já havia sido identificado e testemunhos colhidos ainda durante a madrugada ajudaram a traçar o caminho percorrido pelos criminosos após abandonarem o carro. As primeiras informações davam conta de que o grupo era composto por 5 indivíduos, sendo 4 maiores de idade e um adolescente. Eles já eram conhecidos das forças policiais por envolvimento em crimes anteriores, especialmente roubos de veículos. Em menos de 24 horas, todos os suspeitos foram localizados e presos. A rapidez das prisões, incomum em muitos casos de violência urbana, ocorreu tanto pela mobilização intensa quanto pela quantidade de testemunhas e pela repercussão imediata do crime. O país acompanhava em tempo real cada novo desdobramento. Quando os acusados começaram a ser apresentados à imprensa, a indignação popular atingiu níveis raramente vistos. As imagens dos presos, algemados, escoltados por policiais, circularam em todos os noticiários. Multidões se formaram em frente às delegacias e fóruns, muitas vezes exigindo punições exemplares. O caso deixou de ser apenas uma investigação criminal e passou a ocupar o centro do debate público nacional. A sociedade não queria apenas respostas, queria justiça rápida e severa. Durante os interrogatórios, surgiram versões contraditórias. Alguns dos acusados tentaram minimizar suas responsabilidades, alegando que não sabiam que havia uma criança presa ao carro ou que o ocorrido havia sido um acidente. Essas alegações, no entanto, entraram em choque direto com os relatos de testemunhas, que afirmaram ter visto pessoas gritando, apontando e tentando alertar os criminosos durante o trajeto. Também pesou contra eles o fato de que, mesmo após perceberem algo errado com o veículo, não interromperam imediatamente a fuga para prestar socorro. As investigações demonstraram que o grupo percorreu vários quilômetros com o carro em movimento enquanto João Hélio era arrastado. Não se tratou de uma ação instantânea, mas de uma sequência prolongada de decisões.
Cada rua atravessada, cada curva feita sem parar, reforçava o entendimento de que houve dolo eventual, ou seja, a aceitação do risco extremo de causar a morte da criança. Essa interpretação seria fundamental mais tarde para a tipificação do crime e para as condenações. A polícia técnica realizou perícias detalhadas no veículo, no local onde o corpo foi encontrado e ao longo do trajeto percorrido. Os laudos confirmaram a extensão da violência sofrida e afastaram qualquer possibilidade de que a morte tivesse ocorrido de forma imediata. Esses documentos, posteriormente anexados ao processo, foram considerados chocantes até mesmo por profissionais acostumados a lidar com crimes violentos. Muitos agentes relataram anos depois que aquele foi um dos casos mais difíceis de suas carreiras. Enquanto isso, a família de João Hélio vivia um estado de devastação emocional absoluta. O velório e o enterro foram acompanhados por uma multidão silenciosa, marcada por lágrimas, revolta e incredulidade. A dor dos pais e dos familiares próximos se transformou em símbolo de um luto coletivo. Cartazes, flores e mensagens tomaram conta das ruas. Pessoas que nunca haviam conhecido João Hélio pessoalmente passaram a sentir que aquela perda também lhes pertencia, como se o crime tivesse atravessado as barreiras individuais e atingido toda a sociedade. A cobertura midiática foi intensa e contínua. Programas de televisão interromperam suas grades para atualizar o caso, jornais dedicaram capas inteiras à tragédia, e comentaristas discutiam, noite após noite, as falhas estruturais que permitiam que crimes daquele tipo ocorressem. Ao mesmo tempo, surgiam debates sobre os limites da exposição, especialmente no que dizia respeito à família da vítima, que passou a viver sob vigilância constante da imprensa. O adolescente envolvido no crime tornou-se um dos pontos centrais da controvérsia. Com apenas 16 anos à época, ele foi apreendido e encaminhado ao sistema socioeducativo, conforme previa a legislação brasileira. Essa informação gerou revolta em parte da população que questionava a adequação das penas previstas para menores de idade em crimes de extrema violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente, até então pouco discutido fora dos meios jurídicos, passou a ser citado diariamente em programas de televisão e rodas de conversa. A indignação popular também se manifestou por meio de protestos. Em diversas cidades do país, pessoas foram às ruas com faixas, velas e camisetas, pedindo justiça por João Hélio. O caso ultrapassou fronteiras estaduais e ganhou repercussão internacional, sendo noticiado por veículos estrangeiros como exemplo extremo da violência urbana no Brasil. A imagem do país, já fragilizada por índices elevados de criminalidade, sofreu mais um impacto negativo. Dentro desse contexto, as autoridades estaduais e federais passaram a se pronunciar. Discursos oficiais prometiam rigor, reformas, mudanças na segurança pública. No entanto, para muitos, as palavras soavam insuficientes diante da brutalidade do ocorrido. O sentimento predominante era o de que algo havia se rompido de forma irreparável, a confiança mínima de que crianças estariam protegidas mesmo em situações cotidianas. À medida que o inquérito avançava e se aproximava da fase judicial, ficava claro que o julgamento do caso João Hélio não seria apenas sobre a responsabilização de 5 indivíduos. Ele carregaria consigo o peso simbólico de uma sociedade inteira buscando respostas, punição e algum tipo de sentido para uma perda que, em essência, não tinha explicação racional aceitável. Com o encerramento do inquérito policial, o caso João Hélio avançou para a esfera judicial cercado por uma expectativa raramente vista em processos criminais no Brasil. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou a denúncia com base em um conjunto robusto de provas, incluindo depoimentos de testemunhas, laudos, periciais, reconstruções do trajeto percorrido e as próprias contradições presentes nas versões dos acusados. A tipificação do crime foi um dos pontos centrais da acusação. Os promotores sustentaram que não se tratava de um simples roubo que resultou em morte por acaso, mas de um latrocínio marcado por extrema crueldade,
no qual os réus assumiram conscientemente o risco de matar uma criança ao manterem o veículo em movimento por vários quilômetros. Durante a fase de instrução processual, os detalhes do crime foram apresentados de forma sistemática ao judiciário. Testemunhas que presenciaram partes do trajeto relataram cenas de desespero, descrevendo pessoas correndo atrás do carro, apontando, gritando e tentando alertar os ocupantes do veículo de que havia uma criança sendo arrastada. Esses relatos foram considerados especialmente relevantes porque desmontavam a tese de desconhecimento total sustentada por alguns dos acusados. Além disso, peritos explicaram tecnicamente como a dinâmica do arrastamento tornava impossível que os ocupantes do carro não percebessem algo errado, seja pelo barulho, pela resistência do veículo ou pelas reações das pessoas ao redor. Os réus, por sua vez, apresentaram defesas que variavam entre a tentativa de transferência de culpa e a alegação de que o ocorrido teria sido uma fatalidade. Alguns afirmaram que acreditavam que a criança havia conseguido se soltar logo no início, outros disseram que só perceberam a gravidade da situação quando já era tarde demais. Essas versões, no entanto, foram enfraquecidas pela cronologia dos fatos e pelo conjunto probatório. O judiciário passou a tratar o caso como um exemplo claro de desprezo absoluto pela vida humana, agravado pelo fato de a vítima ser uma criança indefesa. A presença constante da mídia no entorno do fórum trouxe desafios adicionais ao processo. Magistrados e promotores tiveram de reforçar repetidamente a necessidade de que o julgamento se mantivesse técnico, baseado em provas e não apenas na comoção social. Ainda assim, era impossível ignorar o peso simbólico do caso. Cada audiência era acompanhada de perto por jornalistas, ativistas, estudantes de direito e cidadãos comuns que viam naquele julgamento uma espécie de termômetro da capacidade do sistema de justiça de responder a crimes extremos. O depoimento dos pais de João Hélio foi um dos momentos mais difíceis e marcantes de toda a instrução. Relatar a perda, reviver os acontecimentos e ouvir detalhes técnicos sobre a morte do filho exigiu um nível de resistência emocional quase sobre-humano. A dor exposta em juízo ultrapassou qualquer formalidade processual e ficou gravada na memória de todos os presentes. Ainda assim, esses depoimentos foram tratados com o devido respeito jurídico, sem exploração sensacionalista, dentro da sala de audiências. No que diz respeito ao adolescente envolvido, o processo seguiu um rito separado, conforme determina a legislação brasileira. Ele foi submetido a medidas socioeducativas, com internação máxima prevista de 3 anos. Essa diferenciação legal tornou-se um dos pontos mais controversos do caso. Para muitos, a disparidade entre as penas aplicáveis aos adultos e ao menor de idade era difícil de aceitar, especialmente diante da gravidade do crime. Juristas, no entanto, lembravam que o sistema jurídico não permite exceções casuísticas sem comprometer princípios fundamentais do Estado de Direito. O julgamento dos réus adultos culminou, em janeiro de 2008, em condenações severas. As penas variaram entre 39 e 45 anos de prisão, refletindo a participação individual de cada acusado e os agravantes reconhecidos pelo juízo, como a crueldade do crime e a vulnerabilidade da vítima. A sentença destacou explicitamente que os réus tiveram múltiplas oportunidades de interromper a ação e salvar a vida da criança, mas optaram por continuar a fuga, assumindo plenamente as consequências de seus atos. A leitura da sentença foi acompanhada por silêncio absoluto no minocens plenário. Do lado de fora, manifestantes aguardavam o resultado, alguns em oração, outros em lágrimas. Quando a condenação foi confirmada, houve reações mistas de alívio e tristeza. Para a família, nenhuma pena seria capaz de reparar a perda. Ainda assim, a decisão judicial foi vista por muitos como uma resposta firme do Estado a um crime que parecia desafiar qualquer noção mínima de humanidade. Após a condenação em primeira instância, as defesas recorreram. O caso seguiu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
onde as penas foram analisadas e posteriormente mantidas. Os desembargadores rejeitaram os argumentos de nulidade processual e reafirmaram a gravidade excepcional do crime. Essa manutenção das condenações foi interpretada como um recado claro de que atos de violência extrema contra crianças não seriam tratados com complacência pelo judiciário. Enquanto o processo avançava nas instâncias superiores, o nome João Hélio já havia se consolidado como um símbolo nacional. O caso passou a ser citado em debates acadêmicos, projetos de lei, campanhas eleitorais e discussões sobre segurança pública. Mais do que um processo criminal, ele se transformou em um marco histórico, frequentemente lembrado sempre que o país se deparava com novos episódios de violência envolvendo menores. Após as condenações e a confirmação das penas em instâncias superiores, o caso João Hélio deixou de ser apenas um processo judicial encerrado e passou a ocupar um lugar permanente na memória coletiva brasileira. A tragédia extrapolou o âmbito jurídico e se consolidou como um divisor simbólico na forma como a sociedade passou a encarar a violência urbana, especialmente quando envolvia crianças. O sentimento predominante não era apenas de revolta, mas de vulnerabilidade profunda. Muitos pais relataram em entrevistas e depoimentos públicos que passaram a rever hábitos simples do cotidiano, como parar em semáforos à noite, circular com crianças no banco traseiro ou trafegar por determinadas regiões da cidade. A família de João Hélio continuou vivendo sob forte impacto emocional. A mãe, Rosa Cristina, passou a relatar publicamente o trauma persistente, marcado por crises de ansiedade, medo constante e uma sensação permanente de perda irreparável. O pai, Elson Lopes Vieites, tornou-se uma figura pública involuntária, frequentemente convidado a falar em programas de televisão, audiências públicas e eventos relacionados à segurança pública. Embora muitas dessas participações fossem movidas pelo desejo de transformar a dor em algum tipo de mudança concreta, o custo emocional era elevado. Reviver a história repetidas vezes, responder perguntas e ouvir análises frias sobre a morte do filho exigia uma força psicológica extrema. A irmã de João Hélio, ainda adolescente à época, também foi profundamente afetada. Testemunhar o início do crime, sobreviver ao assalto e conviver com a ausência do irmão em uma fase tão sensível da vida deixou marcas silenciosas, menos visíveis ao público, mas igualmente profundas. Psicólogos e especialistas em trauma passaram a citar o caso como exemplo de como crimes violentos afetam não apenas a vítima direta, mas todo o núcleo familiar por décadas. No plano institucional, o caso provocou uma intensificação do debate sobre políticas de segurança pública no Rio de Janeiro e em outros estados. Governantes prometeram reforço no policiamento, investimento em inteligência e ações mais duras contra o roubo de veículos, crime frequentemente associado a outras práticas violentas. Algumas dessas medidas foram implementadas pontualmente, outras ficaram restritas ao discurso político. Ainda assim, o nome de João Hélio passou a ser citado sempre que novas operações ou propostas legislativas eram anunciadas, como uma referência constante do que estava em jogo quando o Estado falhava em proteger seus cidadãos. O debate sobre a maioridade penal ganhou novo fôlego. Embora já existisse antes de 2007, ele passou a ocupar espaço central na agenda pública após o crime. Parlamentares utilizaram o caso como argumento para defender mudanças na legislação, alegando que o envolvimento de um adolescente em um crime de tamanha brutalidade evidenciava falhas no sistema socioeducativo. Por outro lado, especialistas em direito e direitos humanos alertavam para os riscos de decisões tomadas sob forte comoção social, defendendo que a redução da maioridade penal não resolveria, por si só, o problema estrutural da violência. Nas escolas, universidades e cursos de formação policial, o caso passou a ser estudado sob diferentes perspectivas. Do ponto de vista jurídico, analisava-se a tipificação do crime e a construção das sentenças. No campo da sociologia, discutia-se a banalização da violência e o impacto da desigualdade social.
Na psicologia, o foco recaía sobre os efeitos do trauma coletivo e da exposição constante a imagens e narrativas violentas. João Hélio deixou de ser apenas uma vítima, tornou-se um estudo de caso multifacetado, constantemente revisitado. A mídia, que teve papel central na difusão da história, também passou a ser alvo de críticas e reflexões. Houve questionamentos sobre os limites entre informar e explorar a dor alheia. Algumas reportagens foram acusadas de excesso de repetição de imagens e detalhes, enquanto outras foram elogiadas por manterem um tom respeitoso e contextualizado. O caso ajudou a amadurecer, ainda que lentamente, o debate sobre responsabilidade jornalística em coberturas de crimes envolvendo crianças. Mesmo anos depois, sempre que ocorria um crime violento de grande repercussão, comparações com o caso João Hélio surgiam automaticamente. Seu nome passou a funcionar como uma espécie de referência máxima de brutalidade, um parâmetro moral para medir a gravidade de novos episódios. Isso revela o quanto a história se enraizou no imaginário nacional, não apenas como lembrança, mas como ferida aberta. Apesar de todas as discussões, promessas e reflexões, a sensação compartilhada por muitos era de que nada havia sido suficiente para impedir que outras tragédias ocorressem. Ainda assim, o caso João Hélio permaneceu como um marco incontornável, lembrando constantemente que por trás de debates abstratos sobre segurança, leis e estatísticas, existem vidas concretas, histórias interrompidas e famílias condenadas a conviver com a ausência. Com o passar dos anos, o caso João Hélio não se dissolveu na sucessão cotidiana de tragédias que marcam a história da violência urbana no Brasil. Ao contrário, ele permaneceu como uma lembrança persistente, quase sempre resgatada em momentos de comoção nacional, como se a sociedade retornasse a ele para reafirmar um limite moral que havia sido ultrapassado de forma irreversível. A cada novo crime envolvendo crianças, a cada debate sobre endurecimento penal ou falência do sistema de segurança, o nome de João Hélio ressurgia como referência inevitável, citado por jornalistas, autoridades, especialistas e cidadãos comuns. A memória do crime passou a existir em múltiplas camadas. Para a família, o tempo não trouxe esquecimento, apenas uma adaptação dolorosa à ausência. Datas comemorativas, aniversários e o próprio dia 7 de fevereiro transformaram-se em marcos silenciosos de luto. A ausência física do menino foi acompanhada por uma presença constante na lembrança, alimentada pela repetição pública da história. Em entrevistas concedidas anos depois, os pais relataram que o luto não seguia uma linha de superação, mas um movimento contínuo de resistência emocional, no qual aprender a viver não significava aceitar o ocorrido. No espaço público, João Hélio tornou-se símbolo. Seu nome passou a ser mencionado em discursos parlamentares, audiências públicas e campanhas políticas, muitas vezes de forma emocionalmente carregada. Esse uso simbólico gerou reações diversas. Para alguns, era uma forma legítima de manter viva a memória da vítima e pressionar por mudanças estruturais. Para outros, representava uma instrumentalização da dor alheia, esvaziando a complexidade do caso em favor de slogans e narrativas simplificadas. Ainda assim, o fato de seu nome continuar sendo lembrado demonstrava a profundidade da marca deixada pelo crime. A internet e as redes sociais, que em 2007 ainda não tinham o alcance atual, passaram a desempenhar papel importante na preservação e reinterpretação da história. Textos, vídeos e comentários relembrando o caso circulavam periodicamente, especialmente em datas próximas ao aniversário do crime. Muitas dessas publicações eram acompanhadas de manifestações de indignação e tristeza, enquanto outras abriam espaço para debates acalorados sobre punição, justiça e desigualdade social. O caso ganhou, assim, uma segunda vida no ambiente digital, onde a memória coletiva se renova constantemente. No campo acadêmico, o assassinato de João Hélio continuou sendo objeto de estudo. Pesquisadores
Analisaram o impacto psicológico da violência extrema na sociedade, o papel da mídia na construção de narrativas traumáticas e a eficácia das respostas institucionais dadas pelo Estado. O crime passou a ser citado em artigos, teses e seminários como exemplo de evento crítico, capaz de alterar percepções sociais, mesmo sem resultar em mudanças estruturais profundas. A pergunta recorrente era se a comoção gerada havia se convertido em transformações reais ou se havia sido absorvida pelo ciclo repetitivo da indignação seguida do esquecimento parcial. Ao mesmo tempo, profissionais da segurança pública relatavam que o caso continuava a ser lembrado internamente como um ponto de inflexão emocional. Policiais que atuaram na investigação afirmaram em depoimentos posteriores que aquela ocorrência redefiniu sua percepção sobre os limites da violência urbana. Muitos descreviam o crime como algo que ultrapassava a lógica habitual do confronto entre polícia e criminosos, tocando em uma dimensão mais profunda de desumanização. Apesar de tudo isso, o cotidiano seguia. O trânsito continuava parando nos semáforos, famílias continuavam circulando pelas mesmas ruas, e a cidade mantinha sua rotina contraditória de normalidade e perigo. Essa coexistência entre memória traumática e vida cotidiana talvez seja um dos aspectos mais perturbadores do legado do caso. A sociedade aprendeu a conviver com a lembrança sem permitir que ela paralisasse completamente o funcionamento diário, mas também sem conseguir transformá-la plenamente em prevenção efetiva. O nome, João Hélio, assim, passou a ocupar um espaço singular. Não era apenas passado nem apenas presente. Ele existia como alerta permanente, uma lembrança incômoda de que a violência pode romper qualquer ilusão de controle em segundos. Esse lugar na memória coletiva não foi imposto por decretos ou monumentos oficiais, mas construído pela repetição, pela dor compartilhada e pela incapacidade de esquecer algo que, para muitos, jamais deveria ter acontecido. Com o distanciamento dos anos, o caso João Hélio passou a ser revisitado não apenas como um evento criminal, mas como um espelho incômodo da sociedade que o produziu. A brutalidade do crime levou muitos a questionarem não só a atuação dos criminosos, mas o ambiente social que torna possível que atos dessa natureza ocorram sem freios imediatos. O debate deixou de se concentrar exclusivamente na punição e passou a incluir reflexões mais amplas sobre valores, empatia e o processo gradual de dessensibilização coletiva diante da violência cotidiana. Um dos aspectos mais discutidos foi a sucessão de escolhas humanas envolvidas no crime. Não houve apenas um momento de decisão, mas vários, encadeados ao longo do percurso. Cada quilômetro percorrido, cada curva feita sem parar, cada segundo em que o carro continuou em movimento, representou uma renovação consciente da violência. Essa constatação fez com que o caso fosse frequentemente citado como exemplo extremo de perda total de empatia, um ponto em que a vítima deixa de ser percebida como pessoa e passa a ser tratada como obstáculo descartável. Psicólogos e especialistas em comportamento social apontaram que o crime revelou algo além da criminalidade comum, uma ruptura profunda com qualquer noção básica de humanidade. O fato de a vítima ser uma criança pequena, visivelmente vulnerável, ampliou essa percepção. Para muitos analistas, o choque nacional não se deu apenas pela morte em si, mas pela maneira prolongada e pública como ela ocorreu, transformando ruas comuns em palco de uma violência quase inimaginável. A sociedade brasileira, já habituada a altos índices de homicídio, foi forçada a confrontar seus próprios mecanismos de defesa emocional. O caso João Hélio atravessou essas barreiras porque não podia ser facilmente racionalizado como mais um número ou um confronto entre marginais. Ele desmontava narrativas simplificadoras e expunha o medo essencial, o de que qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo em situações banais, poderia ser atingida por uma violência extrema e aleatória. Ao mesmo tempo, o crime gerou uma reação paradoxal.
Enquanto muitos clamavam por mais humanidade, outros defendiam respostas cada vez mais duras e punitivas, refletindo uma sociedade dividida entre o desejo de proteção e o impulso de vingança. Essa tensão apareceu de forma recorrente em debates públicos, comentários em redes sociais e discussões políticas. João Hélio tornou-se, assim, um símbolo disputado, carregado de significados diferentes, conforme o olhar de quem o evocava. Para a família, essas discussões frequentemente soavam distantes da dor real. Embora compreendessem a importância do debate público, os pais deixaram claro, em diversas ocasiões, que nenhuma teoria social ou mudança legislativa seria capaz de devolver o filho. Essa distância entre o discurso coletivo e a experiência individual do luto evidenciou outro aspecto do caso: a tendência de transformar tragédias pessoais em abstrações, mesmo quando a ferida ainda está aberta para quem a vive diretamente. O caso também escancarou os limites da justiça como forma de reparação. As condenações, embora severas, não trouxeram alívio pleno. Muitos passaram a perceber que a justiça penal, por mais rigorosa que seja, atua apenas depois do irreparável. Essa constatação gerou frustração e um sentimento difuso de impotência, reforçando a ideia de que prevenir a violência é um desafio muito mais complexo do que punir seus autores. Em nível simbólico, João Hélio passou a representar a infância violada, a quebra absoluta da promessa social de proteção aos mais vulneráveis. Em uma cultura que costuma idealizar a infância como espaço de inocência e cuidado, o crime funcionou como um choque frontal contra essa idealização. A pergunta silenciosa que permaneceu foi simples e devastadora: se uma criança não está segura, quem está? Esse questionamento atravessou gerações. Pessoas que eram crianças ou adolescentes em 2007 cresceram ouvindo falar do caso, internalizando-o como parte de sua percepção sobre o mundo. Para muitos, ele contribuiu para uma visão mais cautelosa, às vezes mais desconfiada, da vida urbana. O medo deixou de ser abstrato e passou a ter nome, data e história. Assim, mais do que um episódio isolado, o assassinato de João Hélio consolidou-se como um marco moral. Ele não apenas contou uma história de violência, mas revelou fissuras profundas na estrutura social, emocional e ética do país. Mesmo sem respostas definitivas, o caso continuou a ecoar como uma advertência constante de até onde a desumanização pode chegar quando falham, ao mesmo tempo, o indivíduo, a sociedade e o Estado. À medida que os anos avançaram e novas gerações passaram a ouvir falar do caso João Hélio, não como notícia recente, mas como fato histórico, a tragédia adquiriu um caráter quase atemporal. Ela deixou de estar vinculada apenas ao contexto específico de 2007 e passou a ser evocada como um marco permanente da violência urbana brasileira. Diferentemente de muitos crimes que se perdem na memória coletiva, esse permaneceu vivo porque reunia elementos que desafiam qualquer tentativa de normalização: a idade da vítima, a duração do sofrimento, o cenário público e a sensação de impotência coletiva. Mesmo pessoas que não vivenciaram diretamente aquele período passaram a conhecer a história por meio de relatos familiares, escolares e midiáticos. Professores mencionavam o caso em aulas de cidadania, sociologia ou redação. Pais o citavam como exemplo extremo ao falar de segurança com os filhos. Jornalistas o retomavam sempre que precisavam ilustrar o limite máximo da brutalidade humana. Assim, João Hélio tornou-se parte de uma memória transmitida, quase como um aviso silencioso passado de geração em geração. O Rio de Janeiro, em particular, carregou essa marca de forma intensa. A cidade seguiu convivendo com altos índices de violência, mas o caso permaneceu como um ponto fora da curva, algo que nem mesmo uma população acostumada a notícias duras conseguia absorver sem reação emocional. Muitos moradores relatavam que, anos depois, ainda lembravam exatamente onde estavam quando souberam do crime, como se a notícia tivesse congelado o tempo por alguns instantes. Esse tipo de memória é típico de eventos traumáticos coletivos.
semelhantes a grandes tragédias nacionais ou internacionais. O sistema de justiça também passou a lidar com o peso simbólico do caso de forma contínua. Juízes e promotores, ao julgarem crimes envolvendo crianças, muitas vezes mencionavam implicitamente a necessidade de evitar qualquer sensação de impunidade que pudesse lembrar episódios passados de extrema violência. Embora o judiciário não opere oficialmente com símbolos, o impacto emocional de certos casos acaba influenciando a forma como magistrados percebem a gravidade de crimes semelhantes. Do ponto de vista social, o caso reforçou uma percepção amarga, a de que a violência no Brasil não escolhe vítimas com base em culpa, comportamento ou contexto. João Hélio não estava em situação de risco deliberado, não havia transgredido nenhuma regra, não estava exposto por escolha própria. Ele estava simplesmente vivendo uma rotina comum. Essa constatação corroeu uma crença reconfortante que muitas pessoas mantêm, a de que é possível evitar a violência apenas tomando boas decisões. O crime mostrou que, em certos contextos, a vulnerabilidade é universal. Ao mesmo tempo, a permanência do caso na memória coletiva revelou uma necessidade humana profunda de dar sentido ao sofrimento. Ao relembrar João Hélio, a sociedade tentava, de alguma forma, transformar a dor em alerta, em aprendizado ou em exigência de mudança. Ainda que os resultados práticos fossem limitados, o ato de lembrar funcionava como resistência ao esquecimento e à banalização. Para a família, essa permanência teve um efeito ambíguo. Por um lado, mantinha viva a memória do menino, impedindo que ele fosse reduzido a um número em estatísticas criminais. Por outro, significava que a ferida nunca cicatrizava completamente. Cada nova menção pública, cada aniversário do crime lembrado pela imprensa, reabria dores que jamais se fecharam por completo. O luto, nesse contexto, tornou-se público e permanente, algo raro e profundamente desgastante. Com o tempo, o nome João Hélio passou a carregar uma espécie de silêncio respeitoso. Diferentemente de outros casos explorados de forma sensacionalista, muitos passaram a tratá-lo com cuidado, quase como se houvesse um consenso tácito de que aquela história exigia sobriedade. Isso não impediu debates acalorados, mas estabeleceu um limite emocional. Havia algo ali que não podia ser tratado com leviandade. Assim, décadas depois, o assassinato de João Hélio continuava a existir não apenas como lembrança de um crime, mas como um marco de perda coletiva. Ele simbolizava o que acontece quando a violência rompe todas as barreiras morais e quando a infância, último reduto de proteção simbólica, é atingida de forma irreversível. Sua história permaneceu como um eco incômodo, lembrando que algumas tragédias não pertencem apenas ao passado, elas continuam moldando o presente. Com o passar dos anos, o caso João Hélio passou a influenciar não apenas debates públicos e institucionais, mas também mudanças sutis e quase invisíveis no comportamento cotidiano das pessoas. Sem que houvesse uma diretriz formal ou uma política explícita derivada do crime, instalou-se uma cultura de alerta permanente, especialmente entre famílias com crianças. O medo deixou de ser episódico e passou a integrar decisões rotineiras, moldando trajetos, horários e escolhas que antes eram feitas de forma automática. Pais passaram a orientar filhos com mais rigidez, motoristas tornaram-se mais tensos ao parar em semáforos à noite, e pequenos hábitos foram alterados como forma de autoproteção. Muitas dessas mudanças não foram verbalizadas publicamente, mas se consolidaram no imaginário coletivo. O caso João Hélio funcionou como um marco psicológico. Depois dele, a ideia de que isso pode acontecer com qualquer um deixou de ser abstrata e passou a ser visceral. Essa cultura do medo não se manifestou apenas como cautela, mas também como desconfiança. O espaço urbano, que já carregava tensões, tornou-se ainda mais fragmentado. As ruas passaram a ser vistas menos como locais de convivência e mais como territórios de risco. O outro, o desconhecido, passou a ser percebido com suspeita,
reforçando barreiras simbólicas e sociais. Nesse sentido, o impacto do crime extrapolou o sofrimento direto e contribuiu para um processo gradual de retração social. Ao mesmo tempo, houve um endurecimento emocional. A exposição constante a narrativas violentas, somada à repetição do caso João Hélio como símbolo máximo da crueldade, produziu uma espécie de fadiga moral em parte da população. Para alguns, a lembrança contínua gerou empatia e indignação. Para outros, provocou um fechamento emocional, uma tentativa inconsciente de se proteger da dor, tornando-se menos sensível ao sofrimento alheio. Esse fenômeno foi amplamente discutido por psicólogos sociais, que apontaram o risco de normalização da violência como efeito colateral da memória traumática. A mídia, ao relembrar o caso periodicamente, também participou desse processo ambíguo. Ao mesmo tempo em que mantinha viva a memória da vítima, reforçava a percepção de insegurança constante. Programas policiais e noticiários passaram a utilizar o nome de João Hélio como referência extrema, quase como um limite absoluto do horror. Essa prática, embora compreensível do ponto de vista narrativo, contribuiu para a sensação de que a violência urbana era onipresente e imprevisível. Entre jovens que cresceram ouvindo a história, o caso teve um efeito formador. Muitos relataram em pesquisas e entrevistas que João Hélio foi um dos primeiros contatos conscientes com a ideia de morte violenta. Para essa geração, o crime não era apenas um fato distante, mas uma narrativa repetida por adultos como advertência. Isso ajudou a moldar uma visão de mundo mais cautelosa, por vezes mais pessimista, sobre segurança, justiça e futuro. Curiosamente, apesar do medo, o caso também despertou movimentos de solidariedade e reflexão ética. Em momentos específicos, como aniversários do crime ou datas relacionadas à infância, surgiam iniciativas de memória, debates em escolas e ações simbólicas que buscavam reafirmar valores de cuidado e empatia. Essas manifestações, embora pontuais, mostravam que a lembrança do crime não produziu apenas retração, mas também tentativas de reafirmação do humano diante da barbárie. No entanto, a ausência de transformações estruturais profundas reforçou uma sensação de frustração coletiva. Muitos passaram a perceber que, apesar da comoção inicial, o país seguia convivendo com índices elevados de violência. Isso gerou um sentimento de repetição histórica, como se o caso João Hélio tivesse sido um grito potente, mas incapaz de romper definitivamente o ciclo. Essa percepção contribuiu para uma descrença gradual nas promessas de mudança feitas após grandes tragédias. Assim, o legado do caso passou a ser vivido no cotidiano de forma silenciosa. Ele não se manifestava apenas em discursos ou leis, mas em escolhas individuais, em medos não verbalizados e em uma vigilância constante que se tornou parte da vida urbana. João Hélio continuava presente não apenas como lembrança, mas como influência invisível, moldando comportamentos e percepções muito além do momento em que sua história entrou para a memória nacional. Com o distanciamento histórico mais amplo, o caso João Hélio passou a ocupar um lugar semelhante ao de outras grandes tragédias que marcam uma sociedade não apenas pelo choque imediato, mas pela forma como redefinem limites morais. Ele deixou de ser lembrado apenas como um crime específico ocorrido em determinado contexto urbano e passou a ser entendido como um marco que revela até onde a violência pode chegar quando falham. Simultaneamente, o indivíduo, o coletivo e o Estado. Nesse sentido, sua história passou a ser citada não apenas em discussões sobre segurança pública, mas como referência ética negativa, um exemplo extremo do que não pode ser tolerado em nenhuma circunstância. Historiadores e cientistas sociais começaram a tratar o caso como um ponto de inflexão simbólico, ainda que não tenha produzido mudanças estruturais proporcionais à sua gravidade. Ele entrou para a história como um daqueles eventos que expõem contradições profundas, uma sociedade que se comove intensamente, mas que tem dificuldade de transformar comoção em ação duradoura. Um sistema de justiça capaz de punir com rigor, mas limitado na prevenção. E um Estado
que reage após o desastre, mas raramente consegue antecipá-lo. Ao longo do tempo, o nome João Hélio passou a ser pronunciado com um cuidado quase ritual. Diferentemente de outros crimes que se tornam manchetes passageiras, este adquiriu uma gravidade própria, como se houvesse um consenso tácito de que se tratava de algo que ultrapassava o ordinário. Essa postura não apagou a dor, mas ajudou a preservar a memória da vítima com um mínimo de dignidade, afastando-a, em parte, do consumo banal da violência. O caso também ajudou a consolidar a ideia de que certos crimes rompem definitivamente a relação de confiança entre cidadãos e o espaço público. João Hélio não foi morto em um ambiente clandestino ou isolado, mas em vias comuns, diante de pessoas comuns, em um horário comum. Esse aspecto reforçou a percepção de que a violência extrema não estava confinada a zonas específicas ou situações excepcionais, mas podia emergir no coração da rotina urbana. Essa constatação teve efeitos duradouros na forma como a sociedade brasileira passou a perceber risco e segurança. Ao mesmo tempo, a permanência do caso como referência revelou algo sobre a necessidade humana de memória. Lembrar João Hélio tornou-se uma forma de resistência simbólica contra o esquecimento, uma recusa em aceitar que a barbárie seja absorvida sem marcas. Mesmo quando o nome era citado em contextos distintos, políticos, acadêmicos ou midiáticos, havia uma tentativa implícita de afirmar que aquela vida não poderia ser apagada pela passagem do tempo. Para muitos, no entanto, essa memória também carregava um peso de frustração. A repetição da história ao longo dos anos vinha acompanhada da percepção de que outras crianças continuavam expostas à violência, ainda que em circunstâncias diferentes. Essa sensação de recorrência gerou um sentimento coletivo de falha não resolvida, como se o país estivesse preso a um ciclo em que aprende, mas não o suficiente para mudar radicalmente. O legado histórico do caso João Hélio, portanto, não se resume a leis, estatísticas ou políticas públicas. Ele reside sobretudo no campo simbólico e moral. Está presente na maneira como a sociedade reage a crimes contra crianças, no cuidado, ainda que imperfeito, ao tratar certos limites e na consciência de que algumas tragédias não podem ser relativizadas sem que se perca algo essencial da humanidade coletiva. Assim, João Hélio passou a existir como memória permanente, não apenas do que aconteceu, mas do que pode acontecer quando a vida perde valor. Sua história não encerra debates, não oferece soluções fáceis e não se fecha em conclusões confortáveis. Ela permanece aberta, incômoda, exigindo reflexão contínua. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo tantos anos depois, seu nome continue a ser lembrado. Ao final de tudo o que foi dito, analisado, julgado e relembrado, a história de João Hélio Fernandes Vieites permanece como uma ferida que o tempo não conseguiu fechar. Não porque faltem decisões judiciais ou registros históricos, mas porque certas perdas ultrapassam a capacidade humana de elaboração completa. A morte de João Hélio não se encerrou no dia 7 de fevereiro de 2007, nem com as condenações, nem com o passar dos anos. Ela continuou existindo no silêncio das famílias que apertam os filhos no banco de trás do carro, na tensão ao parar em um sinal, no medo que se infiltra em gestos cotidianos aparentemente banais. O que torna essa história especialmente dolorosa não é apenas a violência extrema, mas o fato de ela ter ocorrido em um momento comum, sem aviso, sem exceção. João Hélio não estava em situação de risco consciente, não estava em um cenário de guerra, não havia qualquer contexto extraordinário que explicasse sua morte. Ele estava vivendo. E é exatamente isso que transforma o crime em algo tão perturbador. A quebra absoluta da normalidade, a invasão da barbárie no espaço mais cotidiano possível. Com o passar do tempo, muitos tentaram encontrar sentidos, explicações, lições. Alguns olharam para o sistema penal, outros para a desigualdade social, outros para a falência das políticas públicas. Todas essas análises são legítimas, mas nenhuma delas esgota a realidade do que aconteceu.
porque no núcleo dessa história existe algo irredutível: a vida interrompida de uma criança e o sofrimento irreversível de uma família. Nenhuma teoria, nenhuma estatística, nenhuma promessa política consegue atravessar esse núcleo sem se mostrar insuficiente. Ainda assim, lembrar João Hélio não é apenas revisitar a dor. É também um ato de resistência contra a banalização da violência. Em um país onde tragédias se acumulam e se substituem rapidamente no noticiário, a permanência dessa memória funciona como um limite ético. Ela diz, silenciosamente, que há crimes que não podem ser relativizados, que não podem ser absorvidos como rotina, que exigem mais do que indignação passageira. A história de João Hélio também revela algo essencial sobre responsabilidade coletiva. Embora os autores diretos tenham sido julgados e condenados, o impacto do crime expôs fragilidades que não pertencem apenas a indivíduos, mas a estruturas inteiras. Segurança pública, justiça social, educação, empatia, tudo isso aparece como pano de fundo de uma tragédia que não pode ser atribuída a uma única causa simples. Essa complexidade, por mais desconfortável que seja, impede conclusões fáceis e obriga a sociedade a olhar para si mesma. No plano mais íntimo, João Hélio continua existindo na memória daqueles que o amaram. Não como símbolo, mas como filho, irmão, criança. Antes de se tornar nome de caso, debate ou referência histórica, ele foi alguém real, com voz, risos, medos e afetos. Resgatar essa dimensão humana é talvez o gesto mais importante ao finalizar sua história, porque impede que ele seja reduzido ao modo como morreu. Ao final, o que permanece não é uma sensação de fechamento, mas de vigilância moral. A história de João Hélio não oferece conforto nem redenção. Ela permanece aberta, exigindo cuidado, lembrança e responsabilidade. E talvez seja exatamente isso que a torne impossível de esquecer, porque algumas histórias não existem para serem superadas, mas para lembrar continuamente até onde a desumanização pode chegar e o quanto custa quando ela vence.